Em Gálatas 6:7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, nessa palavra, nós podemos entender que todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes têm poder de sementes. São semeaduras que nós fazemos todos os dias. E como eu já tenho trazido aqui em algumas outras vezes, a importância sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes e as palavras que nós falamos, o Senhor mais uma vez me dá essa direção para falar com você sobre o que você tem feito, sobre o que você tem pensado. As sementes que você está semeando são sementes positivas ou negativas? Você está buscando viver de acordo com a expectativa de Deus ou com a sua própria expectativa? Porque nós, muitas das vezes, queremos fazer as coisas do nosso jeito, ser, a pessoa que nós achamos que fomos criados para ser. E, na verdade, nós temos uma identidade em Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para nos libertar do pecado, para nos salvar, para nos dar o direito da salvação. Porque nós estávamos condenados. Desde o início da criação do homem, nós já fomos condenados pelos pecados que foram cometidos. Então, o Senhor Jesus, ele veio para esse mundo para nos redimir, para nos dar uma nova chance de sermos salvos através do sacrifício perfeito que ele fez. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, eu te convido a refletir melhor, a analisar a sua vida como ela está, porque nesse mundo nós teremos aflições. O Senhor Jesus não nos enganou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida ela é transformada. Só que nós passamos sim por provações, por tribulações, mas nós temos uma fiel certeza de que Ele está no controle. E pode vir o que for, pode acontecer o que for, mas nós sabemos que nós já somos vencedores, porque Ele venceu por nós. Então nós sabemos que a vitória é certa. De alguma forma, Ele vai trabalhar, Ele vai criar um caminho e Ele vai nos socorrer. Então eu te convido para aceitar o Senhor Jesus na sua vida hoje, como seu Senhor e Salvador. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. As pessoas brincam, sabe? Acham que é lenda ou que é tipo uma conversa furada, e não é. Eu tive uma revelação há um tempo atrás e foi algo assim bem forte, impactante. Eu até gravei um vídeo e coloquei no YouTube. Depois vai lá no meu canal, Karina Fernanda, para você ver esse vídeo. E lá nessa revelação, Deus me falou claramente que era para mim falar para as pessoas buscar a Jesus. E eu sentia um anseio, assim, uma angústia, um desespero tão grande de sair falando para todo mundo: busque a Jesus, busque a Jesus. E realmente, sabe, Deus tem dado muitas revelações para muitas pessoas. Hoje mesmo, muitas pessoas estão falando de uma revelação que foi dada a uma mulher, a uma irmã, sobre dar volta no quarteirão, marchar às 20 horas. Marchar e orar. Por quê? Nós não sabemos o que está por vir, mas Deus sabe. E os dele, Ele vai livrar. Quem está diante da presença dele, quem está próximo de Deus, o Senhor vai livrar. Porque o Senhor mesmo diz pela sua palavra que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não é todo mundo que ouve, que aceita o chamado do Senhor Jesus. Então eu te convido hoje para fazer essa reflexão na sua vida, para se arrepender dos seus pecados, para você se humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado. Não é o humilhado, é aquele que se humilha. Então se humilha hoje na presença de Deus, reconheça que sem Deus na sua vida você não é nada. Nós somos pó e para o pó nós voltaremos, mas aquele que está em Cristo Jesus viverá eternamente. Então aceita Ele na sua vida, o reconheça como seu Deus, o seu único Deus, porque não existe outro Deus além do Senhor, nosso Deus. E outra,
nós estamos aqui nesse mundo para cumprir um propósito maior. Deus tem um propósito para cada um. Só que para nós vivermos o propósito de Deus, primeiro nós devemos estar em concerto com Ele. Nós devemos estar alinhados à sua vontade. E para isso você tem que se entregar, você tem que confiar e deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Ele te usar, deixar Ele manifestar o poder dele sobre a sua vida. E aí sim você vai viver o propósito que Ele tem, já determinado antes mesmo de você nascer. Então, medita na palavra de Deus, leia esse versículo, Gálatas 6:7, e medita, porque Deus, Ele é real, Ele vive e Ele vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar, e aquele que tiver com a sua lamparina acesa, que tiver azeite na sua botija, vai ir com o Senhor. Mas aquele que estiver com a sua botija sem azeite e com a lamparina apagada, esse vai ficar, vai ser muito triste. Haverá gritos e ranger de dentes eternamente. Então eu te convido hoje, reflita e receba essa palavra também no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.